nós somos o Vini e a Thali. E no final de 2021 pedimos demissão para viver a aventura mais louca da nossa vida. Compramos uma van para transformar em motorhome e dirigir até o Alasca. Vem acompanhar a construção com a gente! Hey guys, bem-vindo a mais um episódio da construção do motorhome. Eu sou o Vini. E eu sou a Thali, e se tem fase terminada no motorhome, tem vídeo novo aqui no canal. Hoje o nosso episódio é sobre a finalização do teto e das paredes com forro de pinos. A gente vai falar tudo sobre o que aconteceu, como que a gente fez, quais foram as decisões que a gente tomou e a gente vai mostrar para vocês o resultado final. Pra gente fechar as paredes e o teto do nosso motorhome, a gente escolheu trabalhar com forro de pinos por alguns motivos. O primeiro foi a estética, a gente queria que as ripinhas ficassem aparecendo. As fotos dos motorhomes que a gente vê, as que a gente mais gosta, são as fotos que têm as ripinhas aparentes. O segundo motivo foi pelo peso. O forro de pinos é bem leve. E o terceiro motivo é porque ele é razoavelmente maleável. A gente consegue trabalhar em algumas curvas, dependendo da angulação dessa curva, mas ele é fácil de trabalhar. O forro de PVC também tem essas características parecidas, mas olhando o resultado final de um forro de PVC e o forro de pinos, a gente prefere a finalização do forro de pinos. A largura do forro de pinos que a gente escolheu foi baseado na lâmpada que a gente vai usar. Então a nossa lâmpada ela tem 8 centímetros, então a gente queria que ela encaixasse exatamente no centro do forro de pinos, né? Então para não sobrar nenhuma parte de lâmpada para fora e também nem ficar aquela lâmpada muito pequena no meio de uma ripa muito grande. Então nosso forro tem 11 centímetros de largura e 3 metros de comprimento. A gente escolheu também um forro de pinos tratado em autoclave, porque ele vai ter uma maior durabilidade, vai ter um tratamento contra fungos e umidade e ele também recebe um tratamento anti-chamas. A nossa van tem mais ou menos 8 metros quadrados, então para a gente calcular quanto de forro de pinos que ia precisar, eu calculei a área das paredes, do teto e descontei a área das janelas, da clarabóia e também dos móveis que vão ficar por trás do forro de pinos que não precisaria de aplicação. Além disso, a gente também escolheu o forro de pinos sem nó. A escolha dos nós, na verdade, é pessoal, é questão de estética mesmo. E como a gente quer pintar esse forro todo de branquinho, os nós podem atrapalhar, a gente sabe que às vezes fica mais escuro, é difícil, vai ter que usar mais demãos de tinta, então a gente preferiu já comprar forro de pinos sem nó. Quando a gente recebeu as ripinhas, a gente recebeu mais ou menos 3 pacotes e um total de 50 ripas. Isso vai dar mais ou menos uns 15 metros quadrados no total. Nessa conta, a gente teve que prever a quantidade de ripinhas que poderiam vir quebradas e também aquelas que vieram tortas. E ainda bem que a gente fez isso, porque realmente teve umas ripas que vieram quebradas e outras totalmente tortas. A gente já sabia que a gente não ia conseguir usar elas para instalar. Algumas que estavam quebradinhas só na ponta e a gente ia medir já e cortar um pouco menos para usar, a gente cortava aquela ponta fora e não utilizava, né? O primeiro passo que a gente teve que dar depois que as ripas chegaram foi lixar todas aquelas madeiras. A gente fez isso porque por mais que ela tivesse vindo sem os nós, ela veio um pouco áspera, então a gente queria deixar ela o mais lisa possível para poder receber o fundo e depois a tinta e ficar com o acabamento que a gente queria. Eu fui encarregada de cuidar dessas madeiras, então a gente sabe que o Vini fica responsável normalmente pela instalação, tudo que acontece dentro da van. Eu fiquei responsável por cuidar dessas madeiras, deixar elas prontas para a gente instalar, então fui lá eu lixar todas essas madeiras. Para isso eu pedi pro Vini me ensinar a mexer com a furadeira com o disco de lixa. A furadeira ela vai para os dois lados, certo? Como Aqui assim? ela vai para um lado, gira para um lado, e quando você muda para cá, gira para o lado contrário. Às vezes vai andando e ele fica meio no meiozinho e não funciona, tá vendo? Daí você aperta aqui, vai para um dos lados e continua. Daí você vai leve, você não pode apertar. Tá. Porque se você aperta, você come a madeira. Tá? Você vai meio que dar uma inclinadinha para pegar essa parte, porque se você pega ela inteira, ela pula. Entendeu? Você pega ela inteira, ela pula daquele jeito. Então você pega as bordinhas. Mas a gente lixando, a gente não tira o tratamento dela? Não, porque ela é tratada em autoclave, né? Por inteiro, todos os poros. Ah, né? tá. Por isso que ela é meio verde. E o que a tá gente vendo? vai lixar também vai fazer... vai passar o fundo, pintar, né? Daí vai dar mais uma tratada. Tá. Não faz pressão, é só Tá. na mãe, no peso da máquina, porque senão você vai cavar, vai ficar cheio de ondinho. Tá bom. Assim vai ficar lisinho. Tá. Em vez de eu lixar com ela bem retinha, às vezes eu ia com a pontinha e eu dei umas comidas a mais na madeira.
É porque ela é mais pesada também, então é mais difícil de controlar. Não, a minha mão ficou formigando o dia inteiro, porque eu demorei pra lixar todas as madeiras. Você ficou, acho que uma tarde toda, quase a noite. Foi. Porque eu tava tomando cuidado, mas ao mesmo tempo ela é muito forte, ela é pesada, então às vezes eu não conseguia muito. E nas ripinhas que eu pegava com a quina, eu dei uma comidinha a mais. Dá pra ver, por um lado a gente não liga, por outro a gente liga. Mas daí a gente sabia que a gente ia escolher essas pra colocar na garagem, em algum lugar que a gente visse menos. Não deu muito certo, porque depois a gente começou a perder a conta de quais que estavam certas, qual que estava buracada, mas foi mesmo assim. Lixar tudo isso deu tanto trabalho. Nossa Senhora. Tanto trabalho, porque... Parecia a mulher pó. O problema não era o fazer força, a dificuldade que tinha, porque eu tava ali no meu foninho, tava ouvindo uma música, tava de boa. O problema era a quantidade de pó que aquilo faz. Como eu tava lixando todas as madeiras de uma vez, aquilo fez a garagem ficar um pó só. Olha isso! Olha o estado da guria. Tira a máscara aí. Nossa, até seu cílio, o seu cabelo. Não, eu tenho que manter porque eu vou me bater agora. Bati. Quer que eu te aspire? Vou precisar. Não, agora detalhe que a garagem inteira tá de pó, né? Nossa, a garagem inteira tá pó. Olha isso aqui. Aqui. Olha a Alexa, tadinha. Tem a Alexa. A Alexa Tadinha. morreu. Tadinha. Alexa, I'm sorry. Rendeu o serviço hoje, hein? Hoje rendeu. A garagem tá uma zona. Por mais que as ripinhas já estejam prontas e agora elas já estão instaladas, a zona continua. Talvez no bolso do meu shorts ainda tenha, mas não sei. Não, tem pó em tudo. Vamos normalizar a aspiração de pó como parte da rotina de beleza da brasileira. Eu me aspiro e você? Depois que a Thali terminou de lixar, a gente aplicou 2 demãos de fundo preparador, porque ele tem a função de preparar a madeira, de tirar aquelas imperfeições, fechar todos os poros da madeira para receber a tinta. Sinceramente, a gente achou que o fundo ia dar uma preenchida bem maior do que realmente deu. Então ainda bem que a gente lixou bem antes, porque se a gente tivesse que depender do fundo para fazer esse preenchimento, não ia ter dado muito certo. Essa semana a Thali que está responsável pela produção. É minha essa semana. Tá pintando todos os forros de pinos que a gente vai usar na parede e no teto. Ela criou um sistema aqui, ó. Aqui eu acho que as que não fez nada ainda, aqui é o que ela tá trabalhando. Ali ela pendura, acho que o que tá pronto, só ela entende. Primeiro eu lixei tudo, né? Um dia inteiro depois. Eu percebi. Olha o estado da minha serra. Mas olha o estado de tudo, não, de tudo aqui na garagem. Vai parecer que eu sou desleixada, não é? É que o aspirador de pó parou de funcionar justo no dia que eu fiz a maior bagunça. Então a gente improvisou com o aspirador de mão só pra poder aspirar as tabuinhas que a gente ia usar, porque não dava pra parar e esperar consertar. E daí eu separei elas ali. Primeiro as que precisavam de massa. Então eu passei massa nos buraquinhos e no que precisava consertar, deixei elas de canto. Então a última fileira são as que tem massa. E ali a primeira fileira as que eu pintei ontem, a segunda fileira são as que eu pintei de manhã e essa aqui é a terceira, que acho que vai acabar. Da primeira demão, né? Depois ainda precisa da segunda demão e ainda preciso das 2 demãos de tinta. Para a fase da pintura, a gente usou uma tinta branca à base de água, né? A gente diluiu com 10% de água e aplicamos 2 demãos com rolo. Isso. O resultado final que eu queria é que ela ficasse bem branquinha, tanto o teto quanto as paredes. Mas a gente sabe que depois da instalação, a madeira não ia ficar tão branquinha quanto o que a gente deixou, né? A gente ia ficar mexendo, ia colocar a mão suja. Depois que elas estiverem instaladas, a gente ainda vai precisar fazer um tratamento com massa de madeira em alguns lugares, lixar umas sujeiras para depois a gente passar mais umas 2, 3, até 4 demãos de tinta para ela ficar bem branquinha mesmo. O fundo fica bem fosco, sem brilho nenhum. Esse aqui já tem o fundo acetinado, então eu sei que aqui tá molhado, mas vamos ver depois
Finalmente as ripinhas estavam todas prontas para a gente conseguir instalar. Só que antes de instalar, a gente tinha que corrigir o desnível do teto da van. Dentro da van, a gente tem aquelas vigas ali no teto, só que cada uma tem uma altura diferente. Então o Vini foi ali com a réguinha de pedreiro para medir e ter certeza que a gente ia ter todas as alturas certas, e para isso a gente teve que colocar uns calços de madeira, algumas maiores, outras menores, para ter certeza que todas as vigas iam ter a mesma altura, para que na hora que a gente fosse instalar, as madeiras conseguissem ficar retas, e até para prevenir alguma madeira de quebrar, né? Porque se elas tivessem alturas diferentes, na hora de parafusar, elas podiam arrebentar. E para instalar esses calços que a gente fabricou, a gente colocou cola PU e depois parafusou eles direto na viga do teto. Acabamos de colocar as ripinhas de madeira aqui na lataria da van. Agora o teto tá nivelado, ó. Para o teto poder ficar nivelado, porque tá vendo que aqui, ó, ele faz essa curvatura aqui, então esse teto, essa parte aqui, ela é mais alta do que aquela lá. Então, como a gente precisa colocar tudo nivelado, a gente teve que colocar um calço aqui. Então esse calço teve que ser maior que os outros, por exemplo. Tá vendo? O outro foi só o rosinha e já tá suficiente. Daí agora sim a gente pode começar a colocar as ripinhas, né? Vamos começar a botar esse teto pra cima, né? Ah, finalmente. Pra gente conseguir ter o maior aproveitamento das ripinhas, não ter desperdício, todos os cortes que a gente começa a fazer agora, a gente tem que prestar bastante atenção para ver se já não tem uma madeirinha do tamanho que a gente precisa, em vez de cortar alguma desnecessariamente, para depois não ter que comprar mais uma leva de madeira e fazer todo aquele tratamento de novo. Além disso, a gente escolheu colocar a primeira ripa pensando no meio do teto. Então a gente calculou qual que era o meio da van, para ter certeza que o meio da ripa ia ficar no meio da van. Tem gente que prefere que a ligação fique no meio, mas como a gente queria que algumas lâmpadas ficassem no meio do carro, a gente preferiu colocar a ripa no meio, para que depois a gente conseguisse instalar direitinho as luzinhas no meio. O primeiro dia serviu pra gente se ambientar, já percebendo que a gente ia começar a ter umas dores no ombro, dor no pescoço, porque a gente começou a perceber que não ia ser tão fácil quanto a gente pensava que seria. Nossa, mano. Que Nobody trampo, said it was easy. No one ever said it would be this hard. É a música tema da construção. O forro de pinos, de um lado ele tem um encaixe macho e do outro lado fêmea. Então a gente vai encaixando um do lado do outro assim, para a gente conseguir formar todo o teto e as paredes. Então depois que a gente colocou o primeiro no centro, a gente tinha duas opções para encaixe. Ou a gente encaixa ele direto uma na outra, ou a gente vai deslizando, né, do início até o final dela, que a gente achou muito mais prático e mais fácil de instalar. E o que a gente percebeu também é que dessa forma, deslizando a madeira na hora de encaixar, ela quebrava muito menos as pontas, porque as pontinhas são bem frágeis, então se você fica tentando forçar para encaixar, ela quebra muito fácil. Parece que vai quebrar. Vai quebrar! Quebrou. Força. Vinícius! O que você entende por vai devagar? Acidente número 354. Pelo menos não foi no dedo. Que ódio! Pelo menos não foi no dedo. Como o Vini disse no começo do vídeo, a nossa ripa tinha 3 metros e o teto da nossa van tem 4,5 metros. A gente também tem as clarabóias, então a gente já sabia que a gente ia ter que cortar as ripinhas, então a gente escolheu o centro da van para fazer os encontros e sempre tomando muito cuidado com os cortes que a gente ia fazer. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. Pra quem tá com a gente desde o começo, vocês lembram que no episódio 2 a gente falou que a gente não ia colocar lã de rocha naquele momento porque a gente não tinha o que dar sustentação para conseguir colocar lã de rocha.
Desde aquele episódio até hoje, a gente já conseguiu pensar no que a gente faria para isso. Então a gente pensou em instalar algumas ripinhas do forro de pinos primeiro, para daí a gente conseguir colocar a lã de rocha e ela ter um lugar para ficar além da fita. Nesse meio tempo, o Vi ficou sabendo de um material que chama 3TC, que ele também é usado para fazer um isolamento térmico e ele é mais firme e mais leve que a lã de rocha. Então no segundo dia que a gente já tinha ripinha suficiente para conseguir sustentar a lã de rocha, eles fizeram um sanduíche de lã de rocha e 3TC e passaram de um lado para o outro em cima dessas ripinhas que estavam instaladas ali no meio e foi muito mais fácil do que aquela primeira tentativa lá do começo dos vídeos. E como esse conjunto ficou bem mais rígido que só a lã de rocha, então a gente só empurrou assim e 2, 3 ripinhas já deixava bem firme esse forro lá em cima. Fora que também fez muito menos bagunça. Uma das coisas que a gente se preocupava era o pozinho da lã de rocha começar a passar pelo forro de pinos e cair na casa, cair na cozinha enquanto a gente estivesse lá com o passar da viagem, né? E esse sanduíche também vai prevenir essa bagunça, porque o 3TC seguraria todo esse pozinho e ele não fica caindo pro forro de pinos. Além da lã de rocha que a gente teve que instalar antes de fechar totalmente o teto da van, nessa hora a gente teve que definir o local que a gente ia querer as lâmpadas para deixar à espera do fio. Vamos fazer o seguinte, vamos medir quanto que tem daqui, mede aqui, dessa viga até essa viga, daí divide por 4. Por que 4? 173. São 3 furos. 173, divide por 4, 10. É só por 3. Viu? Eu te olhei, né, Thaisa? Eu olhei pra Thaisa e falei assim, divide por 4? Daí o que eu pensei foi, divide por 4 pra você fazer 3 riscos, daí separar no 4 e põe os riscos. Entendeu? Divide por 3. Corta e faz de novo. Não, eu olhei estranho. Põe aí no replay. Eu tava te testando. Põe no replay, porque quando é número, a Thalita tá sempre errada, mas ok. Não, daí se você divide por 3... 1, 2, 3. 1, 2... É, por 4. Oi, gente, aqui, ó, pra esse lado. Ó, não. É por 4, é por Daí 4. você vai fazer 3. É por 4. É por 4, porque daí você coloca nos riscos. É por 4. Você vai dividir por 4, daí você vai fazer assim, ó. Eu falei desde o início que tava 4 certo. coisas. Eu duvidei de mim mesmo Mas só que você e eu vai tava colocar certo. as lâmpadas nos riscos. Você vê quanto certo tava tava. certo. Eu entendi. O Vini tava certo. 4. Fala de Peço novo. perdão publicamente. Publicamente, fala de novo. Peço perdão publicamente. Perdão não, eu só falei assim, viu? Eu disse que tava errado. Não, porque você me deixou na dúvida e Eu só fez. disse, viu? Tá errado, seu burro. Não falei eu só pensei. Depois fala que é engenheiro. Quanto comprou que era? diploma. 43 e Você meio. tem que ser mais seguro das suas decisões, Bê. Qualquer coisa que eu falo, você aceita? Não, é que você me influencia demais. Até no erro. Beijo lá em rocha. 43 e 25. E esse é um detalhe que a gente deixou pra Thalita e pro Vinícius do futuro tomarem a decisão. Porque a gente passou um buraquinho com a fiação. Só que na hora de colocar a lâmpada, a gente vai ter que fazer um buraco maior. A gente não sabe como a gente vai fazer isso, porque a gente só viu isso depois que o teto já estava fechado. Ou seja, problema da Thalita e do Vinícius do futuro. A gente só vai descobrir como é que a gente vai fazer isso depois. Outro problema que a gente identificou antes de fechar o teto foi no cabo do painel solar, que ele estava em contato com a lataria do carro e ele não estava bem protegido. Então a gente estava com medo que ele, ao longo do tempo, ficasse raspando na lataria do carro e quebrasse, né? Aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês, tá vendo aqui? Tá na lata, eu tinha feito, falei, depois eu isolo pro cabo não ficar pegando na lataria. Só que eu esqueci, daí agora hoje a gente tava fechando, na hora que eu fui pôr a lã de rocha, eu vi, eu falei, putz, esqueci de colocar. Mas a gente vai tirar aqui, fazer de novo e vai ser rapidinho. E essa pecinha aqui de plástico que rosquei a outra lá em cima que caiu também. Devo segurar aqui por dentro e o Jonas vai lá em cima tirar agora. Retrabalhos, mas faz parte. Pronto aí, ó. Retrabalho foi até que rápido. Levou só 77 horas. 77? Mentira. Meia horinha a gente resolveu. De resto, a gente tá satisfeito, ficou muito bom. Fala aí, Jonas, gostou do resultado? Top. Vamos lá chamar a Thalita, que ela que tem que aprovar o resultado, né? Vamos lá. Vem ver. Uau! Temos um teto? Temos um teto. 80% dele? Não,
100% do teto. Não, Temos teto. não tem aqui. Não, isso aqui não é teto, aqui já é curva da parede. Parabéns. Ao longo da van, o final do teto tem acabamentos diferentes. Na entrada e no banheiro, onde a gente queria ganhar espaço para a cabeça, a gente deixou ele bem retinho, porque também o teto e as paredes não iam ser iguais, né? Ali o teto vai ser de forro de pinos e no banheiro a gente vai ter a vetroresina como parede, só que do meio da van para o final, onde a gente vai ter forro de pinos no teto e forro de pinos na parede, a gente ia ter que ter essa continuação curva. E isso foi um pesadelo que a gente não tinha previsto de maneira nenhuma. Todos os vídeos que a gente viu falando sobre forro de pinos e sobre a instalação, eles tocavam no assunto de ter a dificuldade dessa curva, só que a gente não achava que ia ser tão difícil assim. Depois que a gente terminou o teto, naquela época a gente ainda não sabia que aquilo ia dar tanta dor de cabeça. A gente só olhou para aquela curva e falou assim, vamos pensar depois quando a gente fecha e passamos para as paredes. Para a instalação da parede, a gente decidiu começar de baixo para cima, para que as duas paredes ficassem iguais, né? Porque a gente tem janela dos dois lados e a gente estava com medo que se ficasse de cima para baixo, as emendas do forro de pinos ficassem diferentes de um lado e do outro e ficasse muito aparente. Então a primeira ripa das paredes foi a altura da bancada, né? De um lado da bancada da cozinha, do outro lado da bancada do gaveteiro. Um outro detalhe que a gente teve que prever foi o encaixe da janela, para a gente saber direitinho onde que a gente ia cortar essas ripinhas, pensando já no acabamento que a gente ia dar depois com uma moldura de madeira. E aqui de novo a gente tinha deixado sem lã de rocha e sem manta asfáltica o entorno das janelas, né? Que a gente já tinha deixado antes de instalar as janelas. Bora cortar lã de rocha. Eu amo lã de rocha. Bebê, eu acho que a minha mãe me chamou para fazer uns negócios bem importantes. Ela chamou para falar que você tem que me ajudar. Então a gente completou com a manta asfáltica para fazer o isolamento acústico. Depois a gente veio com a lã de rocha para daí sim fechar a janela. Então a gente encaixou as primeiras ripinhas, foi para a primeira parede, terminou a primeira parede inteira, vamos fechar essa curva entre o teto e a parede. Começou a dar mais um trabalhinho, a gente falou, bora para a segunda parede, deixa esse canto aí quieto. E depois a gente teve que lidar com o problema que a gente não ia conseguir se livrar. Último dia antes de acabar o limite de 7 dias. A gente começou sexta-feira passada achando que, sábado à noite já vai estar tudo pronto, não é mesmo? Não. Não. A dificuldade que a gente teve na junção da parede com o teto foi que, na verdade, esse vãozinho que sobrou, ele não era regular, ele não tinha o mesmo tamanho ao longo da van inteira. Então a gente não podia cortar simplesmente uma ripa no meio. A gente sabia desde o começo que a van não é reta. A curvatura da van no meio é diferente da curvatura do final. Então, por mais que as ripas estivessem retas, a gente não teve o mesmo resultado do buraco, né? Um buraco de um lado tinha um tamanho e do outro tinha do outro. A primeira ideia que a gente teve foi, vamos fabricar uma pecinha de madeira específica para esses cantinhos aqui. Só que a gente viu que isso ia dar muito trabalho, então a gente começou a tentar ser criativo para tentar facilitar o negócio. Só que a gente começou a se perder nessa criatividade, tenta isso e tenta aquilo, e vamos comprar uma sanca, vamos colocar de isopor, Aí de que eu gesso, descobri o que é uma sanca. madeira. Cara, a gente pensou em tudo. Não só a gente pensou, como a galera do Instagram deu muita dica. Nossa, seu pessoal é criativo. Se põe essa madeira na água para ela conseguir dobrar, faz uns sucos, uns cortes diferentes.
diferentes, usa acrílico, usa PVC, coloca um painel de luz, faz desse jeito, faz daquele jeito, mas sinceramente a curvatura não era nem o problema. O problema maior era que essas duas madeiras teriam que ser diferentes, né? Elas iam ter que ser fabricadas de alguma forma, porque a gente não ia usar o forro de pinos exatamente como ele estava, e também os lugares onde a gente tinha as vigas, a gente não estava conseguindo encaixar. Uma das coisas que o Vini fez também para conseguir fazer isso foi usar a topia para tirar uma das pontinhas do encaixe fêmea. A parte de trás do encaixe, daquelas que começavam a fazer a curva, a gente teve que tirar para a gente conseguir encaixar direitinho e saber que a gente não ia quebrar, porque o nosso medo era que, por mais que elas encaixassem ao longo da trepidação da viagem, enfim, esse encaixe quebrasse e depois a gente ficasse com uma ripinha solta ali em cima. Mas depois de pensar muito, a gente decidiu voltar para a primeira ideia que a gente teve, que era que ia dar mais trabalho o Vini fabricar cada madeira para cada espacinho que estava faltando. Eu sou muito marceneiro! Pode me chamar Vini de Marcener. Aqui, nossa, você tá vendo esse detalhe? Que aqui é maior e aqui é menor e ela encaixa. Temos curva? Beautiful, baby! Aleluia! Aleluia! Meu Deus, Alita, eu sou muito carpinteiro, mano. Olha isso! 5 dias pra ele conseguir descobrir que o jeito que ele tinha que ter feito era a primeira ideia que a gente teve. Fechou, Bibi. Yes! Temos teto. Yes! E é assim que se faz um teto de madeira. Da última vez que você fez isso, você teve que refazer, lembra? Não. Olha essa curva. Eu vou montar um mini curso de como instalar forro de pinos no teto de uma van e fazer curvas. Escuta essa. O que você está fazendo? Olha essa curva aqui, ó. E desse lado aqui. Temos curva na van, que linda que ficou. Eu tô ferrada com esse tanto de parafuso pra amassar. Então depois que a gente tirou esse problema da frente, era só a gente pegar as ripinhas que foram sobrando, né, ao longo da construção, né, os pedaços que sobraram, pra gente fechar a garagem. A nossa ideia principal era fechar a garagem com essas ripinhas na vertical, porque as ripinhas que sobraram foram ripinhas bem curtas, então a gente pensou que na altura elas dariam certo. Só que na hora da gente instalar, a gente viu que a hora que a gente colocasse o parafuso nelas, elas iam ficar além da descida da parede, então a parede pararia aqui e com a força elas fariam isso aqui, ia ficar um buraco entre as duas. A gente resolveu descer elas na horizontal mesmo. Para isso a gente teve que fazer algumas emendas a mais, mas o bom é que essas emendas ficaram bem na divisória que a gente vai ter da caixa d'água ou da parte elétrica, então caso a emenda com a massa não fique tão perfeitinha, elas vão ficar escondidas de qualquer forma, é a garagem, não ia ter tanto problema. Por outro lado, foi legal que a gente conseguiu fazer a garagem com as ripinhas na horizontal, porque daí a gente conseguiu um resultado bem homogêneo, a gente usou quase todas as madeiras à conta, a gente não precisou comprar mais, deu certinho. Depois é só trabalhar nesse acabamento. Pior do que o problema da parede com o teto da van foi a cama instalada nesse momento. Meu, como essa cama atrapalhou a gente trabalhar. Quem pôs essa cama aqui antes? Espera. Cuida. Espera. Quem botou essa cama aqui? Quem botou essa cama aqui antes? Quem pôs essa cama aqui antes? Quem botou essa cama em cima? E o que mais a gente falava é quem é que colocou essa cama aqui no meio. Thalitinha falou pra ele, vamos colocar o teto e as paredes antes de colocar a cama e os móveis. Só que pra ele, não, vamos colocar a estrutura da cama primeiro porque eu preciso fazer os móveis a partir da cama. Até aí tudo bem, só que pra gente conseguir colocar essas ripinhas pulando essa cama de cima pra baixo, sério, sorte que a gente é alto, que a gente conseguia pular tranquilo. Se a sua mulher não dá opinião de construção, quando ela insistir em alguma coisa, ouça. Vamos colocar o teto e a parede primeiro, depois a gente coloca a cama e o móvel da cozinha. Não. Dica número 1 de construir um motorhome: não põe a cama antes do teto e das paredes. E nem o móvel da cozinha.
Acho que ia ser bem mais fácil instalar as paredes sem a cama, fora que os joelhos iam ficar bem menos roxos, porque a gente saiu com o joelho tudo roxo, porque a gente ficava chutando essa cama o tempo todo. Mas no final deu certo, e tá lá a cama, tá o teto, tá a parede, tá tudo certo. Mas hoje, já sofrendo com esse problema, eu já faria a cama depois do teto e das paredes, viu? Mas nada como a experiência para ajudar a gente a fazer tudo isso mais rápido. Uma das coisas que a gente aprendeu já no último dia, na instalação da garagem, foi que a gente podia ter feito o processo diferente. A gente primeiro usava furadeira para furar a madeira e a lataria. Depois a gente pegava um escareador, que a gente aprendeu o nome depois, a gente estava chamando de Excalibur, mas na verdade é escareador. A gente usava o escareador para abrir um buraquinho que ficaria a cabeça do parafuso para depois ficar mais fácil de passar a massa para madeira. E só depois a gente parafusava o parafuso na madeira para deixar lá. E a gente aprendeu que o escareador, na verdade, tem que ser antes do furo, porque a finalização do buraco fica muito mais bonito. Então, depois ali na garagem a gente fez essa diferença, né? Escareou primeiro para depois furar e depois parafusar. Fica bem mais bonito o acabamento. Terminando a garagem, a gente praticamente já estava com tudo feito. Sobrou alguns buraquinhos que a gente teve que completar. Daqui pra frente, o que a gente vai ter que fazer nessa madeira é cobrir as cabeças dos parafusos ali com massa de madeira, para daí a gente lixar e aí sim terminar as outras demãos com a pintura. Depois a gente vai lixar tudo isso, lixar os lugares que ficaram sujos também, mas a gente vai fazer isso mais pra frente porque ainda tem muita construção para rolar e a gente sabe que a gente vai sujar essa parede, vai sujar esse teto, então pra gente não ter que ficar fazendo retrabalho, mas isso eu acho que dá para fazer mais pra frente, né? A parte da massa a gente já consegue fazer, mas pintar só quando a gente for terminar mesmo. O plano agora é começar a mexer com a estrutura do banheiro e aprender a mexer com a vetroresina. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, deixa o like pra gente, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio. Bye! Tchau! Mas como a Thalita é a rainha dos acabamentos, ela vai resolver esse problema. Uma paciência, uma atenção a detalhes, um perfeccionismo. A gente está se descobrindo um casal diferente. Eu era mais exigente, ok, já conversamos isso no primeiro vídeo. E o Vini sempre foi mais assim, de boa, good vibes, ok. Hoje a gente tem uma opinião totalmente diferente sobre o outro. Vini no trabalho. Mano, a gente não consegue passar para a próxima fase se não tiver exatamente como ele quer, o parafuso bonitinho, e eu já assim, ai Vinícius, deixa isso, pelo amor de Deus, deixa quieto. Então, eu não sei realmente como é que vai ficar esse acabamento dessa van. Tô torcendo pro que o Vinícius faça, porque se for eu, vou ficar tipo assim, deixa. Isso chama artesanal, nenhuma van vai ser igual a nossa. E nesse episódio vamos falar sobre a instalação de forro de pinos no teto da van, que foi uma escolha. Não é que é difícil o forro de pinos, ele só é meio embaçado. Principalmente partes curvas. Nossa, tá frio na nuca. Eu sou o Vini. Olha pra mim, vai, fala. Você é linda. Eu sempre olho pra você. Que é pra falar? Quê? Coisa perninha, Se o microfone estivesse lá na esquina, as pessoas devem estar te ouvindo. Você que fala baixo. Por isso que o microfone fica com ele, porque o Vinícius fala muito baixo. Eu falo muito alto. aceitável. Não, você fala baixo. Minha voz é minha voz. E o terceiro motivo... E o terceiro motivo foi porque ele é fácil de... E o terceiro motivo é porque ele é... O quê? Tem mais um. Agora vai. Deixa eu falar essa parte, eu sei. Tá bom. Ele vai ter um tratamento contra fungos e bactérias e ele também tem um tratamento especial contra antichamas. Que bactérias? Para creme dental agora. Fungos e bactérias se protege contra o tártaro. E nessa conta a gente já previu também, eu vi? Preview. Nós vimos. Previews Nós on previmos. the AMC is The Walking Dead. Então nessa conta a gente também já estava prevendo a quantidade... Você dá volta? Você engambelou o português? Eu não sei se é a gente previu, a gente preveu. Eu acho que é previu, mas vai que eu tô errada, então a gente teve que prever. Por que a gente não usou a lixadeira normal? Porque você não gosta dela. O que eu falei? O primeiro passo... Então, para isso, eu pedi para ele me ensinar a mexer com a parafusadeira. Furadeira. Com a furadeira. Então, para isso, eu pedi para ele me ensinar a mexer com a lixadeira. Com a quê? Furadeira. Furadeira. Então, para isso, eu pedi para ele me ensinar a mexer na furadeira com a com o quê? Disco de lixo. Ai, mas você ia ter feito diferente? Muito. Tipo? Não feito o que você fez? Como a parafusadeira é muito... Furadeira. Como a furadeira é muito... Qual que é pra eu falar? Furadeira. É o frio que deixa eu assim. Eu também acho. É o frio que faz eu ficar assim. É o frio que é.
Tem alguém falando bem de mim, minha orelha tá gelada. Não é assim que funciona. Vocês estão falando bem de mim? Deixa o like, fala bem de mim. Porque a finalização final, a gente prefere a Finalização final.